O Gustavo Lima está sendo investigado em 3 investigações diferentes, são 3. Uma em Minas Gerais, uma em Roraima e uma no Rio de Janeiro. Só que a investigação de Minas Gerais e de Roraima são do Ministério Público de Contas. E aí tem uma coisa, essa investigação, achando irregularidades, eu vou te dar um spoiler, dificilmente um show de 800 mil reais numa cidade com 8 mil habitantes não vai achar irregularidade, isso vai para o Tribunal de Contas do Estado. E aí estão falando aí de 2 estados, Minas Gerais e Roraima. Dificilmente o bolsonarismo aparelha muitos estados diferentes, ainda mais o Tribunal de Contas do Estado, que o Bolsonaro não escolhe quem está lá, geralmente é a Assembleia Legislativa de cada estado que escolhe os membros. Tá, aí olha só, se o Tribunal de Contas condena o Gustavo Lima, ele fica proibido de fazer shows por 8 anos. Só que tem uma coisa, isso é na primeira condenação. Ele pode ser proibido de fazer shows com dinheiro público, obviamente. Pode continuar fazendo os shows dele, vendendo ingresso. Ele pode ser proibido para sempre de fazer shows. Aliás, tinha que ter uma lei para fiscalizar isso aí, porque, olha, é uma mamata muito, muito grande. Eu vou te falar aqui sobre as investigações contra o Gustavo Lima, o que eles vão... O que os investigadores estão pensando aí contra o Gustavo Lima, ou em que pé tá isso, porque tá ainda começando, tá muito no comecinho, é por isso o choro dele. E inclusive, durante a live dele, o Zé Neto, que foi quem começou tudo, não parava de mandar mensagem. O Zé Neto estava enlouquecido comentando no Instagram, então você sabe que não é no computador, é no celular. O Zé Neto com o celular dele assim, comentando em tudo que falava o Gustavo Lima. É uma loucura. Eu vou te mostrar isso, mas antes, 1 segundo. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Olha, 1 segundinho. Eu sempre falo aqui que não paga absolutamente nada para se inscrever. É só aqui embaixo clicar no botão inscrever e você tá fortalecendo a oposição a esses bandidos. É isso, olha, mais um esquema do bolsonarismo que está sendo aí desbaratado, que é o quê? É o esquema de pagar músicos, artistas para falar bem do governo, usando verba de prefeituras bolsonaristas. E aí pagando e aumentando o valor do cachê desses artistas cada vez mais, muito acima da inflação e muito acima do valor de mercado do cachê que seria esses artistas, caso eles não fizessem esses shows para prefeituras. Vou te explicar isso, por isso eu peço aí a sua inscrição. Aqui a gente está sempre na linha de frente contra o Bolsonaro e seus asseclas e a sua corja de bandidos que estão aí saqueando o Brasil. Quando eu falo corja de bandidos, nem estou falando de Gustavo Lima, de sertanejo, estou falando dos que estão lá em Brasília com o Bolsonaro, mesmo que esses aí são bandidos profissionais. São caras, assim, o governo Bolsonaro tem profissionais assim em roubar dinheiro público. Agora vamos falar do Gustavo Lima, vou mostrar um trecho dele falando, olha só. Shows privados, eu sou um cara que faz pouquíssimos shows de prefeitura, sabe? E quando a gente, às vezes, ainda faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que estivesse roubando dinheiro público. Isso é o que os sertanejos, inclusive o locutor do Gustavo Lima, que fala antes dos shows dele para milhares de pessoas, isso é o que o Bolsonaro fez com os artistas da Lei Rouanet por quantos anos? Por quantos anos esse massacre como se fossem todos ladrões de dinheiro público? Agora, uma semaninha, ele já chora. Uma semaninha só. Ó, agora vamos lá. Assim, gente, eu sou um trabalhador normal, igual a todos vocês, igual a qualquer prestador de serviço para um órgão público. Eu vivo disso, eu me alimento através disso, eu coloco comida na mesa dos meus colaboradores, da minha família, através do meu trabalho, independente se seja show público ou show privado. É engraçado, né? Aí quando vinha algum diretor de cinema fazer um projeto, um filme, alguma coisa assim, precisava captar recurso da Lei Rouanet, também ele estava dando emprego pro pessoal. Tem lá o cameraman, tem lá o próprio diretor, tem lá os figurantes, os atores do espetáculo, tem tudo, tem toda uma linha de produção para fazer um filme, por exemplo, às vezes um espetáculo de teatro. Tinha toda, olha, eu vou te falar, a planilha para você fazer, para você detalhar os gastos de um projeto da Lei Rouanet é um negócio complicado. Você tem que detalhar cada centavo gasto. E aí depois vai passar alguém e passar o pente fino nisso para ver se não tem dinheiro roubado. Aí os bolsominions falavam que era mamata. Agora a verba direto da prefeitura, caindo o Pix na conta no mesmo momento. Se cancelar o show ainda tem multa. Aí não, olha que eu tô alimentando aí os meus colaboradores. É por isso, então não importa se é público ou privado, o que importa é que eu estou gerando emprego. Os milhares de empregos que a Lei Rouanet gera, aí não, aí era mamata para eles. Olha o tamanho da hipocrisia. E ele não vai mudar, eu juro para vocês que eu tô cansado, cara. Eu tô a ponto de jogar a toalha e dizer, sabe, mas desculpa de coração.
Desculpa mesmo de ter que falar. Tá aí, uma coisa, presta atenção no boné dele. Esse boné, ele tem esse boné que ele tá usando é um boné em homenagem à mansão dele. O Gustavo Lima tem uma mega mansão. Eu vi muita gente criticando lá a arquitetura da mansão dele, nem vou entrar nesse mérito aí não, mas que aí é coisa de gosto, mas ele tem uma mega mansão numa fazenda que custa 265 milhões de reais, E aí ele vai lá falar que ele tá ganhando dinheiro público e que parem de me atacar usando um boné em homenagem à mansão dele. Tem uma coisa, pode não ser ilegal pro artista fazer isso, olha, eu vou falar, pode ser muito difícil de provar que tem algum esquema, alguma coisa assim, se é que tem, né? Mas uma coisa a gente tem que ver, é um governo, estamos aí com um governo que o Gustavo Lima apoia, e esse governo está fazendo as pessoas passarem fome, as pessoas são cada vez com mais fome, cada vez mais pobres, cada vez consumindo menos, cada vez, e o consumo das pessoas cada vez menos é consumir aquilo que você quer, é você consumir aquilo que você pode consumir. E aí esse governo que está causando essa desgraça toda, esse governo, o Gustavo Lima, ele apoia. Inclusive eu era fã do Gustavo Lima, minha esposa também, a gente escutava tudo que é música do Gustavo Lima. Eu vou te mostrar o dia que eu parei de escutar o Gustavo Lima, inclusive eu estava assistindo ao vivo quando ele fez isso, que foi quando o Gustavo Lima disseminou fake news na frente do Brasil inteiro. Olha, aqui é uma live que estava sendo vista por 5 milhões de pessoas simultâneas, 5 milhões de pessoas assistindo a live dele, é como se fosse um programa de TV com uma audiência altíssima, 10, 15 pontos. E aí ele começou a falar da transposição do Rio São Francisco, o Gustavo Lima. Aí olha só o que fala o Gustavo Lima. Isso no meio da pandemia, viu? As pessoas morrendo, Bolsonaro falando para não usar máscara, tudo mais. Aí o Gustavo Lima faz isso aqui, ó. É uma obra que ficou paralisada durante 16 anos praticamente. E o nosso presidente chegou aqui e concluiu essa obra e trazendo alegria, fartura, água para o nosso Nordeste tão amado, tão querido. Tão querido, né? Mas nós não temos político de estimação. E tem muita gente que fica com medo de falar, né? Que não sei o que, que não sei o que. Parabéns, Bolsonaro, você tirou 10. Parabéns. Levando Gustavo, água para milhões e milhões de pessoas que dependem da transposição do Rio São Francisco, né? Um cavalo. Tá aqui, ó. Ele falou que o Lula fez 97% da obra, depende do local da obra. O governo Lula e Dilma fez, depende do local da obra, entre 95% a 97% da transposição. Aí vem esse vagabundo e fala, eu nem queria adjetivar, mas não tem como, e fala que a obra ficou paralisada há 16 anos, e não ficou. Foi Bolsonaro que fez tudo. Fake news no meio de... Nesse dia eu falei, nunca mais escuto esse cara aí. Esse cara tá sendo pago pra falar abobrinha e pra defender bandido, que é isso que o Gustavo Lima faz. Aí ele começa a fazer shows pra prefeituras, ele fala, esse é o valor do meu cachê, só que tem uma coisa. O cachê dele só é tão alto porque ele consegue, algumas vezes por semana, várias vezes por mês, vender para prefeituras com esse valor. Vai tentar apenas vender ingresso sem dinheiro público nenhum, manter o seu cachê com 800 mil reais por show, fazendo 2, 3, 4, 5 shows por semana. Vai tentar, vai ver se tem gente que paga, se tem cidades suficientes no Brasil em que vai ter gente para pagar ingresso nessa crise danada para isso. Não tem. Aí o valor do cachê dele é diminuir. Mas não, tá inflando porque as prefeituras bolsonaristas pagam para ele. E aí tem investigação. Olha só, no Rio de Janeiro é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então não é uma investigação no Ministério Público do Tribunal de Contas. Pode ser investigação criminal, pode dar coisa ruim lá no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, em Roraima, não. É o Ministério Público do Tribunal de Contas. Só que tem uma coisa. Primeiro, no Tribunal de Contas tudo vai mais rápido. Um processo no Tribunal de Contas de um Estado ou da União é muito mais rápido do que um processo normal na Justiça. Vou te dar um exemplo, o exemplo do Dallagnol e do Janot. Faz o quê? 6 meses aqui eu falei, olha, o Tribunal de Contas da União está começando um processo em que o Dallagnol e o Janot vão ter que devolver mais de 3 milhões para os cofres públicos de dinheiro ilegal que a Lava Jato usou. Mais do que isso, vão ser tornados inelegíveis, mas essa segunda parte demora mais. Tá, faz mais ou menos 6 meses, já chegou o boleto para ele, quer dizer, já deu o tempo do processo, da defesa, dele ser condenado, de recorrer da condenação, de ser condenado de novo e de chegar o boleto para ele pagar, quer dizer, 6 meses. Então o Gustavo Lima tá com medo do quê? Se ele é condenado no Tribunal de Contas, ele automaticamente fica 8 anos proibido de fazer esse tipo de show. Aí não tem mais cachê de 800 mil reais, aí é desafio dele, vai vender ingresso, Gustavo Lima, vai vender ingresso. Se ele é condenado de novo, aí é uma reincidência, ele pode ser proibido de fazer shows para sempre. Para você ver quem é quem aí nessa. Falou.